capa da Veja, eu nem sabia que existia a revista Veja ainda. Mas tem a capa da Veja dessa semana, põe aí. A capa da Veja é uma urna eletrônica, né? É aí de ouro, né? Num pedestal, aí, numa coluna grega, e escrito assim, um monumento à democracia. Subtítulo, as urnas eletrônicas fizeram do Brasil referência mundial em eleições livres, íntegras e auditáveis. Capa da Veja, eu nem sabia que existia a revista Veja ainda. Mas tem a capa da Veja dessa semana, põe aí. A capa da Veja é uma urna eletrônica, né? É aí de ouro, né? Num pedestal, aí, numa coluna grega, e escrito assim, um monumento à democracia. Subtítulo, as urnas eletrônicas fizeram do Brasil referência mundial em eleições livres, íntegras e auditáveis. Ora, bom, Veja, pode deixar essa foto aí enquanto a gente comenta, tá? Em primeiro lugar, eu questiono a urna? Não questiono. Eu, cidadão Tiago Luiz Pavinato, não questiono urna eletrônica. Por quê? Porque eu não tenho competência técnica. Eu, cidadão, poderia questionar? Poderia, se eu estivesse numa democracia. Mas eu poderia de alegre, porque eu não tenho capacidade técnica para contestá-las. O problema é que existiu um inquérito aberto por ordem da então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, aposentada do Supremo Tribunal Federal, que acatou uma possível interferência em urnas eletrônicas com base no parecer do chefe do Departamento de Informática. Eu mostrei aqui as páginas desse inquérito, que, quando Alexandre de Moraes tornou-se presidente do TSE, foi passado para sigilo, sumiu e ninguém falou mais dele, e as urnas das quais este inquérito tratava foram destruídas no ano passado. Então eu posso questionar por que este inquérito não teve resolução. Se teve resolução, nós não conhecemos. Qual foi a resolução? E por que foi posta em sigilo? Então o que eu questiono é o inquérito sobre as urnas e não as urnas, porque eu repito aqui, não tenho capacidade técnica. Como eu não tenho capacidade técnica nenhuma, e tudo que eu ouvi falar de urna eletrônica não me convenceu, eu posso até concordar com a capa da Veja, que a urna eletrônica ela tornou o processo de apuração de votos mais fácil, e também pode ter tornado, pela sua inviolabilidade alegada, inalterável, inadulterável o voto. Mas a urna eletrônica não é por si só um monumento à democracia. Ela pode ser muito boa, ela pode facilitar a apuração e garantir a não adulteração, pela sua alegada inviolabilidade. Mas uma urna eletrônica não faz de nenhum país, muito menos no Brasil, referência mundial em eleições livres, íntegras e auditáveis. A parte do auditável eu nem vou explicar essa piada. Porque eu vou me ater, Eduardo, a citar Hugo Chávez não, o Maduro. Vou me limitar a citar o Maduro. Aqui na Venezuela imprime-se o voto, dá para auditar, no Brasil não dá. Segundo o Maduro, aqui no Brasil não é auditável. E ninguém, nem do STF, nem do TSE, nem do governo Lula, contradisse o que o Maduro disse. Então eu estou pedindo, por favor, o que o Maduro disse é verdade ou é mentira? Em segundo lugar, a urna eletrônica faz do Brasil referência mundial em eleição livre e íntegra? Mas de jeito nenhum. Porque a eleição no Brasil, em particular a de 2022, vou dizer com todas as letras,
E coisa que eu digo aqui todas as vezes, prestem bastante atenção. Abram o caderninho da vida de vocês, peguem a canetinha de pelicã para escrever. Urna eletrônica, por mais inviolávelmente, por mais alegadamente inviolável, de modo a facilitar a apuração e proteger contra a adulteração, não faz de um país exemplo de eleições livres e íntegras, muito menos o Brasil. Porque, especificamente no Brasil, particularmente na eleição presidencial última de 2022, o processo eleitoral foi fraudado. O processo eleitoral de 2022 foi fraudado. Ah, tem fraude nas urnas? Não falei isso. Não quero nem saber, não tenho capacidade técnica para dizer. O que eu tenho capacidade técnica para garantir aqui para vocês e comprovar é que a eleição de 2002 não foi legítima. Então não importa ter urna eletrônica alegadamente inviolável. A eleição não foi legítima porque o processo eleitoral foi ilegítimo. Ilegítimo porque não legítimo. E não legítimo é em inconformidade com o conjunto das leis. Cito um exemplo que eu sempre cito. A lei eleitoral de 97, que no seu artigo 105 diz que o TSE só pode fazer resoluções para as eleições de determinado ano até o dia 5 de março desse determinado ano das determinadas eleições. E o segundo turno das eleições de 2022 foram regidos. E o segundo turno foi regido pela resolução de 20 de outubro de 2022, que ainda foi complementada com a resolução do dia 21 de outubro de 2022. Ou seja, 7 meses e meio depois do final do prazo legal. Para ser conforme a lei, portanto legítimo, e é isso que a palavra legítimo quer dizer, em conformidade com o conjunto de leis, em conformidade com a legem. Para ser legítima, a eleição precisaria ter sido regida apenas por resoluções feitas até dia 5 de março daquele ano. Mas ela foi regida com base na resolução de 20 de outubro. Então, o dia que o STF, o TSE, a Polícia Federal, ou o raio que o parta, conseguir provar que 5 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022, eu estou certo e vocês estão errados. E essa ódio à democracia, Eduardo, seus comentários. Bom, perfeita colocação, Pavinato, justamente por causa da influência, não é no ato da urna em si, mas a influência no processo eleitoral, obviamente, com esta ótica foi fraudado, óbvio. Agora, eu também concordo e eu acho que você não deve se limitar nesse ponto de que eu não tenho a parte técnica. Por mais que eu fosse um analfabeto, eu tenho o direito, como cidadão, que seja da forma mais simples possível. Qualquer explicação complexa sobre um processo eleitoral, sobre a ferramenta que viabiliza a escolha de um representante, eu, na minha limitação, se eu fosse um analfabeto, eu teria que compreender, é obrigação eu compreender, no caso assim, o que o governo, no caso o Estado, atenda os meus anseios na minha limitação intelectual para que eu compreenda o processo democrático que eu estou colocando sob suspeita. Eu tenho esse direito como cidadão. Por mais informação ou menos, mais informação técnica ou nenhuma informação técnica, eu tenho esse direito. A urna, ela é uma ferramenta para isso. E aí me admira muito, porque não é a possibilidade de auditar, evidentemente você fica sempre sob suspeita. Eu prefiro a argumentação da navalha de Ockham, né? Ockham, porque você sempre pega como a explicação mais simples, que seja mais plausível. Quando tem menos suposição e é a forma mais simples, essa forma está mais perto da realidade, mais perto da explicação correta. Então, não adianta fazer campanha de pilili,
né? Eu não entendi aquele, sinceramente, né? Para criança. Campanha do Pilili vai tomar no olho da goiaba. A campanha do Pilili. Separa o clipe do Pilili pra gente pôr no final, Alemão, do pessoal do Canta Direita. Aliás, se vocês não seguem o pessoal do Canta Direita, é @Canta Direita tanto no YouTube quanto no Instagram. Eles fazem videoclipes maravilhosos e no final do programa nós vamos colocar o clipe do Pilili para vocês. Pode continuar. Não, concluindo. Então, tudo isso torna-se viciado o processo eleitoral e torna-se obscuro para o cidadão, seja mais intelectualizado ou nem menos intelectualizado. Tem que atender os anseios de todos, o conforto no seu sentido de questionamento de todos. Isso aí é uma piada, né? Colocar a urna eleitoral nesse patamar é uma piada, porque ainda tem aquela moda, né? Se você quer aperfeiçoamento, vão te chamar de retrógrado. Aí você analisa comparativo, pegando como analogia o exterior, aí vem com aquela mau uso que fazem constantemente na internet de viralatismo, nessa patetice aí que o pessoal está inventando agora, usando de forma errada. Aí você quer o aperfeiçoamento do sistema, não, você é negacionista. Começa todo esse processo que a gente está cansado de saber, igual o Barroso falou, o ex-ministro Barroso, não, é querer voltar à idade das pedras, o uso do papel. Ridículo, patético. Por isso que a gente sabe que tem que atender a todos e, na verdade, a justiça eleitoral como um todo, eu não me refiro agora à condução do ministro Cássio Nunes Marques, mas a justiça eleitoral como um todo se distancia do cidadão brasileiro, seja ele o mais intelectualizado, seja ele o menos intelectualizado, todo mundo sente desconfiança no processo eleitoral, Pavinato. Olha, você veja aí, você achou, Alemão? Achou o clipe? Eu te mandei aí o vídeo do Pilili, o vídeo do lançamento do Pilili e uma foto, eu já digo que é montagem, né, mas que eu achei muito engraçada. A foto de quem está por dentro do Pilili é uma fotomontagem. Tem que avisar, porque senão tem imbecil que vai falar que é fake news. Não, é humor, ó. Aí olha o segredo do Pilili. Vocês estão vendo aí o segredo do Pilili. E para lembrar o Pilili, o vídeo da Carmen Lúcia, você tem fácil aí, Alemão? Que tem o dia que ela foi lançar o Pilili. Né? Olha, ó a Carmen Lúcia lançando o Pilili. Vai andar pelo Brasil. Esta urna vai andar pelo Brasil. A urna é sua, é do Brasil e são vocês que têm que defendê-la, porque é a defesa da democracia feita por todos nós, todos os dias, para que sempre nós tenhamos um voto que representa o que nós queremos e que o Brasil seja cada vez mais o que cada um e todos nós queremos. Super obrigada, eu tenho a maior honra de estar com vocês aqui. Escuta, o Pilili estava drogado, estava com vontade de cagar? Ou era bobo mesmo? Que não parava, né? A mulher falando sério e a Ana assim, né? Pelo amor de Deus. Bom, então obrigado, João, obrigado, Eduardo, obrigado a vocês. A gente volta na segunda e fiquem agora com o melô do Pilili. Roda aí, Alemão. Alô, eleitor! Ui! Tá chegando o mascote da urninha eletrônica. Agora sim você confia! Vai! Pilili, pilili, pilili. Alguém votou por mim. Pilili, pilili, pilili. Alguém votou por mim. Sou eu TSE e o mascote vou lançar. Vai ter forma de uma urna pra imagem melhorar. Vai imprimir pra conferência? Não, nem auditar. Vai imprimir. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.